Em fevereiro de 1818, uma francesa chamada Désirée Clary tornou-se rainha da Suécia e da Noruega, e todos os monarcas subsequentes da Suécia desde então descendem dela. Então, como a filha de um comerciante de seda de Marsella se tornou rainha aqui, e por que ela passaria anos evitando sua posição? Para descobrir tudo isso, vamos voltar ao começo. Bernardine Eugénie Désirée Clary nasceu na cidade portuária de Marsella, no sul da França, em 8 de novembro de 1777. O pai dela era François Clary, descendente de um emigrante político e religioso irlandês que mudou seu sobrenome de Cleary para o mais francês Clary. François era um comerciante de seda bem-sucedido, já que Marsella tinha uma longa tradição no comércio de produtos orientais, como a seda. A mãe dela, Françoise Rossomy, era a segunda esposa de seu pai, e juntos o casal teve 9 filhos, dos quais ela era a mais nova. Quando crescia, ela usava os nomes Eugénie ou Désirée em vez de seu primeiro nome, Bernardine. Ela teve acesso a uma boa educação em um convento durante seus anos de escola primária. No entanto, o início da Revolução Francesa em 1789 resultou em ataques generalizados à igreja e às instituições religiosas em toda a França. Assim, o convento que ela frequentava foi fechado e sua educação foi interrompida no início da década de 1790. Depois disso, ela foi educada em casa, mas a educação que recebeu não foi das melhores. Em 1794, o pai de Désirée, François, infelizmente faleceu. Pouco tempo depois, quando a Revolução tomou um rumo mais radical em Paris, a família ficou sob suspeita, pois foi revelado que François tinha pretensões aristocráticas e até tentou ser nobilitado em anos anteriores. Com sua posição abalada e o chefe da família morto, Désirée e seus irmãos começaram a buscar novas alianças. Eles fizeram isso com os Bonapartes, uma família de exilados da ilha da Córcega que fugiu para o continente francês no verão de 1793, quando o movimento nacionalista corso entrou em conflito com o governo revolucionário francês. Em 1794, a irmã mais velha de Désirée, Julie, casou-se com José Bonaparte. Por meio desse arranjo, ela se tornaria rainha de Nápoles e depois rainha da Espanha nos anos seguintes. Désirée também terminou um relacionamento nessa época com o irmão de José, Napoleão. Ele era um oficial militar em ascensão, tendo desempenhado um papel importante no cerco de Toulon no outono e inverno anteriores, como chefe da divisão de artilharia local. Por fim, durante a primavera de 1795, Désirée e Napoleão ficaram noivos. Ele chegou a escrever uma novela romântica sobre o relacionamento deles, que intitulou Clisson et Eugénie. Mas, nos meses seguintes, ele foi enviado a Paris para cumprir deveres militares, enquanto Eugénie morava na cidade de Gênova, no noroeste da Itália. Enquanto estava em Paris, Napoleão começou um relacionamento com Josefina de Beauharnais, uma francesa 6 anos mais velha que ele, vinda da colônia francesa da Martinica, no Caribe. Apaixonado por ela, Napoleão terminou seu relacionamento com Désirée. Désirée passou os 2 anos seguintes morando em Roma com sua irmã Julie, cujo marido, José Bonaparte, havia conseguido um cargo como diplomata francês junto ao papado. Em 1797, ela foi para Paris, e foi lá, pouco tempo depois, que conheceu Jean-Baptiste Bernadotte. Ele era um general francês que havia conquistado uma reputação como um comandante militar competente por meio de vitórias nas guerras revolucionárias francesas contra os austríacos. Nos Países Baixos e depois no sul da Alemanha, entre 1794 e 1796, eles se casaram em agosto de 1798 em uma cerimônia secular. O único filho deles, um menino chamado Oscar, nasceu pouco mais de 10 meses depois. O casamento de Désirée e Jean-Baptiste provaria ser algo peculiar. Era claramente um casamento de conveniência e eles certamente não se amavam. Ao longo dos anos, eles passariam longos períodos separados, enquanto ele estava em campanha, ou ela simplesmente continuava passando o tempo em Paris em vez de acompanhá-lo em outros lugares.
Havia elementos políticos nessa união, com o casamento consolidando uma aliança entre os Bernadotte e os Clary. Numa época em que Jean-Baptiste era popular e poderia ter buscado poder em Paris, enquanto Napoleão estava ausente em sua malfadada campanha no Egito. No final das contas, porém, quando voltou à França no fim do outono de 1799, Napoleão quase imediatamente lançou um golpe de Estado e assumiu o poder como primeiro cônsul da França naquele inverno, posição que foi elevada a imperador dos franceses em dezembro de 1804. Os Bernadotte se saíram bem sob o governo napoleônico. Jean-Baptiste foi um dos generais mais competentes de Napoleão e foi promovido a marechal do Império em 1804. Vários desses marechais receberam títulos aristocráticos de alto escalão quando Napoleão criou uma nova aristocracia francesa e europeia à medida que conquistava cada vez mais a Europa. Jean-Baptiste não recebeu um título aristocrático de alto escalão nessa época, mas foi nomeado governador das cidades hanseáticas, as cidades portuárias do norte da Alemanha, centradas em Lübeck, Hamburgo e Bremen. Ele passou grande parte do meio até o final dos anos 1800 aqui, enquanto Désirée permaneceu em Paris, onde era descrita como bonita, agradável e uma dançarina habilidosa, mas bastante anônima. Désirée e seu marido poderiam ter continuado ocupando uma posição de considerável destaque dentro da nova aristocracia francesa por alguns anos ainda, antes de desaparecerem, junto com todos os outros aliados de Napoleão em meados da década de 1810, se não fosse pelos acontecimentos de 1808 e 1809. No verão de 1807, Napoleão concluiu o Tratado de Tilsit com o czar Alexandre da Rússia. Com isso, a paz foi estabelecida entre França e Rússia, e eles se tornaram aliados. Um dos termos do acordo era que a Rússia em breve declararia guerra à Suécia, um dos poucos inimigos restantes da França. A Rússia estaria em posição de invadir a Suécia através da Finlândia, que na época pré-moderna sempre fez parte do Reino da Suécia. Assim, na primavera de 1808, os russos invadiram a Finlândia, e no inverno seguinte, as forças de Alexandre atravessaram o congelado Golfo de Bótnia, descendo sobre Estocolmo e infligindo uma derrota devastadora aos suecos. A Finlândia foi cedida à Rússia ao final da Guerra da Finlândia em 1809. Após essa humilhação nacional, ocorreu um golpe na Suécia, no qual o rei Gustavo Adolfo IV foi deposto e substituído por seu tio, que agora se tornou o rei Carlos XIII. No entanto, Carlos era um homem com pouco mais de 60 anos, sofrendo de senilidade e também sem filhos. Diante disso, a nobreza sueca sabia que em breve precisaria encontrar outro rei. Por um tempo, eles escolheram um lorde dinamarquês, o príncipe Cristiano Augusto, como potencial herdeiro, mas quando ele morreu em 1810, a posição ficou vaga novamente. Napoleão então interveio e pressionou o Riksdag sueco, ou parlamento, a escolher o marido de Désirée, Jean-Baptiste, como herdeiro aparente do rei Carlos XIII. Embora Bernadotte não tivesse nenhuma ligação com a Suécia, na época os estados suecos acreditavam que Napoleão governaria grande parte da Europa por muito tempo e que era melhor manter boas relações com a França. E que melhor maneira de fazer isso do que tornando um francês seu rei? Assim, no início do outono de 1810, o marido de Désirée foi nomeado herdeiro aparente. Quando o idoso rei Carlos XIII morresse, Jean-Baptiste se tornaria rei da Suécia e Désirée se tornaria rainha consorte. Desire, no entanto, aparentemente não sabia o que ser rainha consorte mudaria em sua vida. Ela acreditava que seria apenas um lugar do qual teria um título, e ficou muito chateada quando lhe disseram que ela deveria deixar Paris. Ela não sabia nada sobre países estrangeiros e só se importava com a França. Depois de muita hesitação, Désirée partiu para a Suécia no final de 1810. Antes de partir, alguns criados relutantes a assustaram, dizendo que a Suécia era um país próximo ao Polo Norte e cheio de ursos polares. Na Suécia, ela adquiriu oficialmente o nome de Desidéria, embora continuasse a ser chamada de Désirée ou Eugênia em particular.
Infelizmente para Desidéria, ela chegou durante o inverno. O frio extremo a chocou e aparentemente ela odiava tanto a neve que chegou a chorar. Apesar disso, enquanto estava lá, ela começou a cultivar relações com a aristocracia do país, do qual um dia seria rainha, mais ou menos. Após um ano na Suécia, ela voltou à Alemanha e depois foi para a França, dando a desculpa de que tinha problemas de saúde e outros assuntos para resolver. Enquanto estava lá, os assuntos de Napoleão ameaçaram acabar com a ascensão dela e de Jean-Baptiste como governantes da Suécia. No verão de 1812, a aliança de Napoleão com a Rússia chegou a um fim abrupto quando ele invadiu a Rússia. Nos meses seguintes, seus exércitos avançaram para o leste e ocuparam Moscou, mas não houve vitória. O czar Alexandre recusou-se a entrar em negociações de paz e, por fim, o exército de Napoleão teve que recuar da Rússia de volta para a Polônia e a Lituânia, enquanto doenças e fome assolavam suas tropas. No ano seguinte, seu império continental começou a desmoronar à medida que uma nova aliança europeia formada por Rússia, Prússia, Áustria, Grã-Bretanha e seus aliados se consolidava. Napoleão foi forçado a abdicar pela primeira vez em abril de 1814, e até mesmo seu ousado retorno ao poder na primavera de 1815 acabou resultando em derrota em Waterloo, e depois disso, exílio permanente na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. O que é notável sobre Désiré e Jean-Baptiste é que apenas eles, entre os aliados próximos de Napoleão, conseguiram manter suas posições. O irmão de Napoleão, José, por exemplo, que havia sido feito rei da Espanha em 1808, passou grande parte de sua vida posterior no exílio nos Estados Unidos. O grande amigo de Bonaparte, Joaquim Murat, que havia sido feito rei de Nápoles, foi executado por um pelotão de fuzilamento em 1815, após o colapso do Império de Napoleão. Mas Bernadotte manteve sua posição como herdeiro presuntivo ao trono da Suécia e, incrivelmente, quando o rei Carlos XIII morreu nas primeiras semanas de 1818, Bernadotte sucedeu como rei Carlos XIV João. Com isso, Désiré tornou-se a rainha Desidéria da Suécia. No entanto, Desidéria não assumiu sua posição como chefe da corte real na Suécia em 1818. Em vez disso, ela passou os próximos 5 anos em Paris, inventando várias desculpas para não ir a Estocolmo. Seu interesse em permanecer na França devia-se principalmente a uma paixão pelo Duque de Richelieu, um aristocrata de alto escalão na corte do rei Luís XVIII em Paris. Finalmente, em 1823, depois que seu filho Oscar visitou a Europa Ocidental e Central em busca de uma possível esposa, ela voltou para a Suécia com ele. Era para ser uma visita rápida, mas como acabou acontecendo, Désiré permaneceria na Suécia pelo resto de sua vida. Alguns dias após sua chegada, a corte real e o governo foram apresentados a ela. Na corte, sugeriram iniciar os preparativos para sua coroação, mas isso foi adiado por dúvidas sobre como a cerimônia deveria ocorrer, já que a Suécia era uma nação protestante luterana convicta e Désiré se recusava a se converter do catolicismo romano. Seriam necessários mais 6 anos até o dia 21 de agosto de 1829 em Estocolmo para que ela fosse finalmente coroada. Curiosamente, Desidéria foi a primeira rainha plebeia da Suécia desde Karin Monsdotter, em 1568. Seus anos como rainha consorte foram incomuns pela informalidade. Ela demonstrava zero interesse em seguir as cerimônias e regras da corte real e falava abertamente com as pessoas, mesmo durante eventos formais. Ela expressou essa aversão em muitas cartas para sua irmã Julie, com quem manteve proximidade por toda a vida. Em uma carta, ela afirmou o seguinte: como as cortes podem ser entediantes quando você não nasce dentro delas? As damas que me atendem não são muito divertidas, e sou forçada a me restringir física e moralmente. Nunca consigo me adaptar à etiqueta rígida que deve ser sempre observada na corte. Quando você vive cercado por uma corte e é forçado a expressar seus sentimentos na forma de frases educadas exigidas na corte, as dificuldades são tão grandes que você prefere não fazê-lo. A antipatia dela pela etiqueta da corte irritava muitos,
mas ela era apreciada pelo fato de não demonstrar interesse por política e não questionar as decisões do marido. Com o passar dos anos, a falta de etiqueta dela foi se tornando mais aceita, embora a nobreza, em particular, ridicularizasse seu passado como filha de um comerciante e republicana, além do fato de que ela nunca chegou a aprender a falar o idioma sueco. Com o tempo, ela se afastou dos eventos da corte e quis voltar a Paris, mas Jean-Baptiste proibiu. Como resultado, ela continuaria vivendo em Estocolmo mesmo após a morte do marido, na primavera de 1844 e a ascensão do filho deles, o rei Oscar I. Com a morte do marido e a ascensão do filho, Desider tornou-se a rainha-mãe da Suécia. Ela passaria os próximos 16 anos nessa posição, vivendo o suficiente para ver seu neto no trono como rei Carlos XV. Em seus últimos anos, ela desenvolveu uma reputação por sua excentricidade crescente, mantendo horários peculiares para a época, frequentemente ficando acordada à noite até 4 ou 5 horas da manhã, antes de se recolher e dormir até a hora do almoço no dia seguinte. Às vezes, ela passeava pelas ruas de Estocolmo em sua carruagem tarde da noite. Em uma ocasião, em maio de 1853, ela se preparou para retornar à sua amada Paris. Seu neto, o príncipe Oscar, que mais tarde se tornou rei, iria acompanhá-la até o navio e tudo estava pronto. No entanto, Désirée havia ficado com medo de viajar de navio e não conseguiu se convencer a partir. Ela acabou falecendo em 17 de dezembro de 1860, após uma noite na ópera na capital sueca. Désirée tinha 83 anos naquela época, tendo vivido uma longa vida para os padrões da época. Todos os reis da Suécia desde então descendem dela, e o atual monarca, rei Gustavo VI Adolfo, é seu tataraneto. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Désirée Clary, rainha da Suécia. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida aí embaixo nos comentários e se tiverem sugestões também deixem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Life. Obrigado!